noite a todas, todos e todes. Pão com Ovo no ar, programa 205, me corrijam se eu estiver errada. Bueno, na terra daquele prefeito tecnológico que foi buscar sacos de areia na Holanda, né? Uma coisa fantástica, assim. Então, nesta terra, está muito frio. Muito, muito, muito frio. E para encarar este frio, hoje nós temos aqui o Luiz Fernando Padula. Ele é professor, biólogo, especialista em bioecologia e conservação, mestre em ciência, doutor em etologia, é o biólogo socialista. Então, eu já vou começar dizendo para ele que eu tive que procurar a etologia. Tive que procurar. E é uma coisa bem interessante. Mas quando se fala da forma como os animais interagem com o meio ambiente, nós, humanos, né, estamos incluídos. Um grande abraço para o Preto, Leonardo Preto, que está na área, já deu seu olá. Hoje a técnica está com a Tiffany e todos os nossos parceiros, porque a Pão com Ovo é um pool, é muito de gente. Então, eu vou começar, biólogo socialista, Luiz Fernando, eu vou começar te perguntando o seguinte, sobre a guerra, o desmatamento e o imperialismo. A gente sabe que a saída do imperialismo é a guerra, é assim que eles sobrevivem, até porque eles assumem compromissos com os fabricantes de armas, eles devastam os lugares, depois eles vão lá reconstruir, superfaturam tudo. Mas nessa questão ambiental, as nossas riquezas, a nossa água, a nossa Amazônia, o Brasil está na mira ou nós já sucumbimos, nós já estamos atados aos interesses imperialistas? Vamos lá. Bom, Gina, é um prazer estar aqui, agradeço o convite, né, que o Preto fez, é uma grande alegria, uma grande responsabilidade estar aqui debatendo com vocês, né, e apresentando um pouquinho dos estudos que a gente faz. Né? Eu, como freiriano, somos seres inconclusos, né, então a gente está sempre estudando, sempre atualizando, e acho que nada melhor do que estudar. Né? Então, acho que esse é o primeiro grande recado que eu quero passar para todo mundo. Né? Ninguém sabe tudo, eu até brinco e falo para os alunos, né? Vocês podem me perguntar o que quiser, mas eu não vou saber, não sou inteligência artificial que você joga lá e acha uma resposta. Né? Mas antes da gente começar, eu só queria trazer hoje o dia 627 do genocídio que segue em curso na Palestina. Né? Oficialmente aí são mais de 57 mil palestinos assassinados pelo Estado impostor, assassino, genocida, nazi-sionista de Israel, sendo que os dados mostram que já são praticamente mais de 377 mil palestinos, né? Entre os que estão perdidos ali, que quiçá serão achados. Então aí, isso também tem uma relação direta com a sua pergunta, né? Porque não deixa de ser, obviamente que não é uma guerra, porque uma guerra se trava entre dois exércitos, e de um lado a gente tem um povo que resiste, né, há milênios ali durante a sua tentativa de sobrevivência, que é o povo palestino, e que hoje luta bravamente, resiste bravamente, né, à base de guerrilheiros ali, enfrentando bombas patrocinadas pelo imperialismo estadunidense, principalmente, com o braço da OTAN. Né? Então a gente tem que entender um pouquinho isso daí também. Em relação ao Brasil, nessa situação, eu vejo com muita preocupação, e parafraseando um biólogo ucraniano, né, o Teodosius Dobzhansky, que sempre falava, né, que nada faz sentido a não ser a luz da evolução. Eu recentemente parafraseio ele falando que nada faz sentido a não ser a luz da geopolítica. E esse xadrez da geopolítica que
que a gente está vendo, né, gradativamente as peças se movimentando, uma hora a gente avança um pouquinho, uma hora a gente tem que recuar, ele mostra muito isso daí, né, e uma das coisas aí, que é da temática do nosso programa, faz referência exatamente a essa PL da devastação, né, o projeto de lei 2159 de 2021, cuja relatoria está na mão da ex-ministra do desgoverno Bolsonaro, né, a Tereza Cristina, conhecida como Musa do Veneno, e eu vou falar o porquê da gente falar dessa PL da devastação e relacionar isso com guerra. Porque, entre outras coisas, essa PL da devastação ela não vai favorecer apenas o agronegócio, ela também vai favorecer as mineradoras. E aí a gente entra, né, na questão da exploração dos minerais, principalmente dos que eles estão chamando agora, né, que está em auge aí, as chamadas terras raras. Terras raras não pela raridade desses minerais, mas pela dificuldade de exploração, né? São entre 15 e 17 elementos químicos extremamente importantes para o processo de tecnologia de alta performance, né, que envolve baterias de carro, como lítio, envolve aí aparelhos, né, telas de smartphone, de eletrônicos, e, inclusive, aparatos militares, né, como os mísseis teleguiados, como armamentos de precisão. E aí, essa PL, ela vem exatamente no momento para atender aos interesses do imperialismo, no meu modesto modo de enxergar isso. Porque essa PL ela vai fragilizar ainda mais esse licenciamento ambiental, né? Eu destaquei aqui alguns dos artigos só para a gente entender a gravidade disso daí e a relação que tem com esses países, né, de interesses bélicos, principalmente aí na questão de armamentos. Primeiro porque a principal fonte dessas terras raras é a China. E quando a gente analisa o jogo geopolítico, né, o grande mestre do tabuleiro hoje, chamado BRICS+, encabeçado aí, né, como o nome fala, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, mais os demais, que inclui Irã, que inclui Vietnã, que são colaboradores, né, que são membros aí, que quem sabe se tornarão cada vez maiores, né, nesse novo mundo multipolar, rompendo com essa visão o sul global. O sul global, perfeitamente, né? E quando a gente analisa isso, os Estados Unidos ele está num processo de desespero. A gente viu recentemente aí, né, a derrota perante o ataque. Não vou nem falar ataque, porque foi um contra-ataque do Irã, né, que segurou da maneira que quis, da maneira que pôde, melhor dizendo, mas revidou. E aí, obviamente, Trump teve que atender ao interesse da sua não vou falar um palavrão aqui para respeitar a live, inclusive, né, mas enfim, teve que atender aos interesses do nazi-sionismo, né, principalmente ao Bibi, né, o Sataniarro lá, e acabou tendo que, obviamente, acertar um cessar-fogo. Né? Então a gente observa nesse primeiro momento. E por que a gente tem que relacionar todos esses conflitos e também essas guerras? Né? Quando a gente pega, por exemplo, são notícias que a gente quase não vê na questão da África Ocidental, né? A Aliança de Sahel, Burkina Faso, Mali, Níger, que são ali, que estão dando um pé na bunda do imperialismo francês, principalmente. A África que está com pelo menos 4 guerras civis em curso. Exatamente. A gente não pode esquecer Sudão do Sul, República Democrática do Congo, né, tantos outros países que não recebem. Somália, né, o próprio Sudão, né, que a gente comentou, Congo. A gente não pode esquecer, mas são situações que a gente não vê na mídia. Né, talvez porque não dê audiência, mas tem um interesse geopolítico gigante. E aí a China sendo a principal, e eu marquei os dados aqui, né, a quantidade de reserva das terras raras, a China tem 49% das terras raras do mundo todo. E o Brasil é o segundo maior de terras raras. E disparado, ele está com 23%. Praticamente metade do que a China tem, só que o terceiro colocado, que é a Índia, só tem 7%. Pergunta. Diga. A extração
desses elementos, desses metais indispensáveis para a tecnologia. Como é que está sendo feito na China? Está tendo um cuidado? Porque, assim, até onde eu tenho lido, pesquisado, a China, inclusive, está plantando árvore no deserto, né, para tentar dar uma segurada na situação. E os caras são fantásticos, assim, eu me curvo, sabe? O que eles conseguiram e estão conseguindo, bom, chega de elogiar. Mas como é que está sendo feita essa extração? Porque eu lembro, por exemplo, fazer uma analogia, o que os caras fizeram, não é mineradores, os garimpeiros, o que fizeram com os Yanomamis, que depredaram, poluíram, acabaram com o alimento, acabaram com a água, para tirar também esses metais, não era só ouro, né? Exatamente. Como é que está sendo a extração na China? Olha, eu não tenho detalhes, Regina, especificamente como que isso é feito na China. No entanto, dada essa preocupação que a China tem na questão ambiental, né, com essas atitudes políticas, né, na verdadeira sustentabilidade, lembrando que sustentabilidade não envolve apenas a questão ambiental, ela é uma questão que envolve o fator social e econômico. A China ela tem uma grande preocupação. É óbvio que a extração desses minerais, como eles são agregados em material argiloso, nas próprias rochas, utiliza-se elementos, né, como solventes muito fortes, ácidos muito fortes, o que requer, obviamente, uma aplicação de uma tecnologia para minimizar o impacto ambiental. Né, a gente não pode ser hipócrita aqui e achar que vai acabar, vai fazer da melhor maneira e não vai poluir. Não, toda ação, né, a própria definição do que é poluição é ação humana no ambiente, pronto. Só que existem alternativas que obviamente custam. E será que essas pessoas estão dispostas a gastar? E aí que entra a questão da Amazônia, que entra a questão do Brasil e a relação com a APL da devastação. Por quê? Porque a fragilidade, né, dessa PL, e aí eu destaco os artigos aqui, né? O artigo, por exemplo, artigo que eu marquei aqui, 40. Né? O artigo 40 que vai garantir a segurança para as terras indígenas e quilombolas que apenas já foram, ou melhor, que foram já homologadas. As que estão em processo de homologação não entram nesse cuidado que essa PL vai destinar. Outro artigo, artigo 9, né, que aí envolve a questão do agronegócio, que vai destinar literalmente passar a boiada, né, isentando o agronegócio de licenciamento ambiental prévio, quando essa atividade for considerada, que eles calculam, né, que eles chamam de pequena ou médio impacto, como, por exemplo, as monoculturas, né, que aí envolve desmatamento, envolve tantos outros fatores que a gente pode discutir também, e a pecuária extensiva e semi-intensiva, por exemplo. E aí, acho que os mais gritantes, né, o artigo 38, que fala que se os órgãos responsáveis pelo licenciamento ambiental, né, que são os órgãos governamentais, federais, por exemplo, demorarem para apresentar o seu parecer, essa PL dá autonomia, e aí o prazo vai variar, obviamente, né, mas vai ter uma autonomia de cancelar esse licenciamento, ou seja, já que demorou, eu vou aprovar. Seria basicamente isso. O autolicenciamento. Isso. Eduardo Leite fez isso aqui. Eu era diretora do CEMAP, a FEPAM era da nossa base e a gente acompanhava. Então, levava realmente para ser elaborado um laudo, porque havia essa pesquisa, havia esse trabalho. Quando tu diz para a raposa que ela tem que cuidar do galinheiro, a gente sabe o que acontece. E o grande problema é exatamente isso, porque existem dois grandes problemas que eu vejo nessa questão, né? Que eles chamam de licenciamento ambiental especial, que é uma proposta, inclusive, incluída pelo Davi Alcolumbre, né, do PP, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, e a licença por adesão e compromisso, que é a chamada LAC.
E essas licenças, quando elas não respeitarem o devido prazo legal, então elas podem ser aplicadas. E o que significa isso? Primeiro, a gente sabe muito bem que quando demora uma licença, primeiro que você tem um corpo técnico responsável, capacitado para aprovação, para os estudos necessários. E o que acontece? A gente sabe o desmonte que esses órgãos públicos sofrem, propositadamente. E aí, quando a gente relaciona e liga esses dois pontos, né? Olha, se atrasar, e por que está atrasando? Por falta de pessoal, porque eu não estou investindo, porque eu não quero investir, porque eu justamente quero que atrase para que essa PL sendo aprovada, que no Senado já foi, e eu não sou otimista, né, que o Congresso vá derrubar, muito pelo contrário, até porque 74% do Congresso Nacional hoje é ligado à frente, à frente parlamentar da agropecuária e da mineração, né? Então eles vão aprovar. O que não é evangélico, cristão, fundamentalista, sim, é ligado, sim, e cruza, né? O defeito é cruzado. Grande parte dos eleitos pelos cristãos estão a serviço 39% de evangélicos. E aí você pega, são representantes do Partido Progressista, do Partido Liberal, né, o PP, PL, o PSD, União Brasil e Republicanos. Né? Então, desses daí você tem parte, obviamente, dessa chamada bancada da Bíblia, né, que deturpam totalmente os ensinamentos cristãos, né, para quem acredita e quem sabe, e o mínimo, né, do cristianismo aí, que é pregar a bondade, o bem-estar, enfim. Então, quando a gente tem esse sucateamento proposital, o famoso estado mínimo, né, para provar tudo isso daí, a gente está vendo que eu estou dando essa autorização para que simplesmente proprietário de uma terra, uma vez que ele declare, olha, o meu empreendimento é de baixo impacto, é isso que está valendo. Ou seja, ninguém vai precisar investigar isso daí. E quando acontecer um desastre, que vai acabar acontecendo, obviamente, como aconteceu em Brumadinho, como aconteceu em Mariana, aí no Rio Grande do Sul, como diz o ditado, a Inês é morta. Né? O desastre foi feito. E isso também é o interesse do capital. Por quê? Porque eles querem lucrar em cima do prejuízo. Eles querem dar um jeito. Aí surge uma startup que descobriu um mecanismo de despoluir alguma coisa. E aí você vai e paga para isso. Então eles trabalham em cima da desgraça. E essa não PL... chega, me desculpa, imagina. Não chega para o capitalismo lucrar. Eles têm que lucrar rápido. Perfeito. É rápido, a coisa tem que ser gigantesca. Né? Não pode, eles não têm um planejamento, né, para conviver, não, eles são imediatistas. E aí entra. Eu quero, dentro ainda desse assunto do desmatamento e desse PL absurdo, te perguntar. Eu ouvi e li algumas coisas a respeito de que o ano passado foi o ano com o maior índice de queimadas e desmatamento de todos os tempos. Sim. Tem ação humana nisso? Totalmente. Né? Se a gente analisar essa ação humana, essa ação do agronegócio, principalmente. A gente teve em 2021, salvo engano, quando teve aqui eu sou do interior de São Paulo, veio aquela nuvem que escureceu o dia, né, no estado de São Paulo, aquela nuvem de fumaça vindo do Pantanal, associada ao Dia do Fogo, por exemplo. Aquilo lá a Polícia Federal investigou e chegou nos verdadeiros mandantes, que é o pessoal do agronegócio. Né? Hoje, inclusive, saiu um dossiê, né, eu até recomendo, quem não conhece, né, o portal De Olho nos Ruralistas, que é um trabalho investigativo muito importante que eles fazem, e eles listam 142 pessoas, né, 142 golpistas que financiaram, né, a tentativa de golpe do 8 de janeiro, e ligadas ao agronegócio. Você pega o pessoal do Mato Grosso, o pessoal de Goiânia, o pessoal até da Bahia, o pessoal de Minas, de São Paulo.
eles dão literalmente o nome desses golpistas. Saiu hoje, né? Eu acessei só a matéria, não consegui ainda ler o dossiê inteiro. Porque existe essa relação, Regina, direta desse processo. E essa PL, né, só fechando aquela questão da guerra, a Amazônia está nessa mira. Né? Por quê? Porque você promovendo esse licenciamento, né, esse falso licenciamento, a Amazônia que sofre, continua sofrendo com desmatamento, é um desmatamento que é atrelado com os incêndios, que você desmata primeiro, aí você incendeia, para que você plante o pasto, solte a boiada ali, literalmente, ou plante soja, e vai avançando. E aí você tem os índices de desmatamento, e existem gráficos que mostram, né, vários estudos científicos, em que você, relacionando, né, as duas áreas de desmatamento e dos incêndios, elas se completam, né, mostrando exatamente que é esse o objetivo. E aí você vai ocasionar um problema muito maior que o próprio agronegócio já está sofrendo, que são essas mudanças climáticas. Quando a gente pega a falta de chuva, quando você pega secas ou excesso de chuva em determinadas regiões, em determinados momentos, e quando a gente fala em excesso de chuva, muita gente fala, mas olha essa onda de frio agora, por exemplo. Isso é fruto da mudança climática. Mas não é o aquecimento global, Padula, não. Quando a gente fala em mudança climática, nós estamos falando de mudança de temperatura de oceano, que está batendo recorde gradativamente, aumentando a temperatura do oceano. Você aumenta a evaporação em determinadas áreas, você altera as correntes de ar, levando umidade para regiões em grande quantidade, como aconteceu no Rio Grande do Sul, né, há um ano, chovendo ali absurdos em poucos dias. Mas o Rio Grande do Sul tem outros agravantes. Tem outros, que é o desmatamento. Porto Alegre já foi a cidade mais arborizada do país, a capital mais arborizada. Porto Alegre não tem mais árvore. Tu vai para a área central, os bairros mais próximos do centro, é um motosserra esse nosso prefeito. O Parque da Harmonia, por pouco o Parque Farroupilha, Redenção, não foi também, e mais os plantadores de arroz, os plantadores de soja, a agropecuária. O Pampa está desaparecendo. Sim. Né? Butiazeiro. Eu moro em Belém Velho, que é meio que rural. Eu tenho um butiazeiro. O butiazeiro está em extinção. Quando eu era guria, eu me lembro que a gente enjoava de ver butiazeiro, porque é uma planta onde tinha mais, era justamente ali naquela área ali do Pampa, e hoje aquilo lá virou floresta de eucalipto, onde não tem diversidade, porque não tem... seca demais o solo. Cupim e aranha, né? Não tem nada mais. E consome uma água gigantesca e plantação e criação de gado. É só para isso. E era um bioma todo perfeitinho, né? E mais os arrozeiros que roubam água direto, né? Então, assim, são outros agravos. O Rio Grande do Sul está numa situação terrível. Eu acredito, eu li um texto de um conhecido meu e até liguei para ele. Ele diz que em 10 ou 15 anos o Rio Grande do Sul não terá mais habitabilidade. E nós vamos acabar com o estado celeiro do Brasil. Não tem mais condições. Agrotóxico direto, eucalipto, gado, arroz, soja, não tem como. Desculpa te interromper, mas só quero dar um abraço para o Sérgio Freire, o Alex Sarati, querido, a Letícia, Leonardo Preto, nosso querido Walter Oliveira. Gente, esse programa, a gente deveria falar muito mais nisso, a gente, sabe, é muito complicado, né? É muito complicado e parece que isso passa batido. E com aquele nosso Congresso podre, né, a gente elegeu o presidente
eu não sei, tem gente que critica muito o Lula, não sou petista, mas eu fico pensando, eu não sei como é que ele está conseguindo ainda, né? Porque com aquele Congresso corrupto, ganancioso, debochado, não tem como. E o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai enfrentar? E não é de hoje isso, né? Se a gente puxar, eu sempre abordo isso nas aulas. Até você comentou a questão do eucalipto. Essa semana eu estou trabalhando. Eu sou professor de ensino técnico e ensino médio, né? Rede estadual e rede particular. E na rede particular, eu estou passando um documentário, até recomendo, tem aqui no YouTube, é um documentário de 25 minutos, chamado Por Trás da Cortina Verde, que fala um pouquinho do Vale do Jequitinhonha, no interior de Minas Gerais, de uma comunidade que sofre exatamente com a monocultura do eucalipto. É um documentário de 5 anos atrás, mas que vale a pena porque ele aborda todas essas questões. Então eu gosto muito de trabalhar ele em sala de aula porque a gente abre esse debate, né? E aí quando a gente fala na questão histórica do Brasil, também é algo importante até para a gente relacionar, ela não é de hoje, esse congresso. Esse é o pior congresso que nós temos, isso é fato. Porque nós temos aí um congresso, não digo nem conservador, mas reacionário, né, com pessoas totalmente desqualificadas e despreparadas, em que elas corruptos, né, em que não tem propostas. A questão deles, e eu sempre falo, são colocados ali, são os peões desse jogo de xadrez, né, para servir ao interesse estadunidense imperialista. Esse é o ponto. Porque quando você pega essas propostas, como a PL da devastação, por exemplo, que veio como aquela proposta ridícula que foi derrubada, mas ainda segue latente, né, camuflada, que é a tal da escola sem partido. Porque isso visa censurar o pensamento crítico. Isso visa você formar pessoas que estarão ali contestando essas decisões. A então, escola em casa. Exatamente. E a perseguição que a gente sofre, né? Agora, com a proibição do celular, ficou menos pior, mas eu já tive aula fotografada, né, trabalhando o material do colégio, material apostilado, por exemplo, tiraram foto falando que eu estava doutrinando. E eu tive que me defender. E de onde vem esta adesão? Eu pergunto isso para todo mundo, eu não consigo entender. Da onde vem esta adesão da juventude a uma política fascista, conservadora, reacionária, que reprime? Da onde vem isso? Então, o que aconteceu com as juventudes? Mas é uma juventude, até saiu uma pesquisa recente falando isso, né, que pela primeira vez, desde quando foi avaliado o tal coeficiente de inteligência, o QI, em que gradativamente as gerações elas vinham aumentando a capacidade intelectual, essa vai ser a primeira geração abaixo da dos pais. Então é uma geração alienada, né? Eu até falei recentemente isso numa live que eu participei, o termo que foi eleito ano passado, né? O Brian Root, né? O cérebro apodrecido, porque são pessoas que elas não estão pensando. A própria inteligência artificial, ela meio que calcifica as conexões cerebrais. A pessoa não pensa, né? Ela tem tudo pronto ali, então ela não tem essa capacidade desse discernimento. E a juventude, principalmente, né, ela está sendo doutrinada por essas inteligências artificiais. O facilitador, que seria para ser um facilitador, está acabando com a capacidade de crítica, né, dessa juventude. E aí, quando a gente analisa o histórico desse congresso, por exemplo, eu sempre abordo dois momentos importantes da história da nossa frágil e recente democracia. Em 64, quando nós tivemos o golpe militar contra Jango, né? João Goulart tem uma capa famosa do jornal, acho que se me falha a memória, o Zero Hora, acho que é do Rio Grande do Sul, que fala derrubar Jango antes da reforma, né, reforma agrária. E foi o que aconteceu, porque ele estava, né, defendendo a reforma agrária, que é aquilo que o MST faz hoje, que é a defesa de terras improdutivas, que não cumprem o seu papel social, não será tomada pelo governo. A pessoa que é dona vai ser indenizada e aquilo vai ser destinado para a produção de alimento, alimento saudável, preservação.
E aí deu o golpe militar, deu no que deu. Por quê? Interesse do imperialismo. Basta a gente lembrar da Operação Brother Sun, que nem foi acionada, né, com os navios ali de guerra no litoral brasileiro, e que nem precisou ser acionado. Redemocratizou, né, vieram os governos ditos progressistas, né, presidente Lula, presidenta Dilma. O que acontece? O presidente Lula ele começou a fazer uma reforma agrária, né, só que não conseguiu fazer, porque, novamente, nós não tínhamos um Congresso totalmente, ainda que fosse melhor do que é hoje, mas não tínhamos um Congresso que apoiaria 100% disso. Lembrando que o vice-presidente era José Alencar, ligado à questão da burguesia. Presidenta Dilma, mesma coisa. O golpe que ela sofre, né, travestido do impeachment, que depois foi desqualificado, depois que aconteceu tudo isso, o golpista traidor do Temer assumindo, por que ela foi empichada? Por que ela foi golpeada? Porque uma das propostas dela era justamente o PRONARA, que é o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, que era uma transição para a agroecologia. E a Cátia Abreu, que era ministra da Agricultura dela, falou: não, eu não vou apoiar, a própria ministra. E aí, com base em todas aquelas falácias, ela também acabou sendo destituída do cargo. E aí entra o governo Temer, outro desgoverno, golpista, que acabou com reforma trabalhista, com todas as perdas sociais que nós tivemos, e depois o inelegível, inominável aí, e futuro presidiário, né, que acabou com tudo. E o que acontece nesse período? A gente vê o avanço das queimadas, a gente vê o avanço de desmatamento, o recorde de liberação de agrotóxicos, porque, novamente, servindo aos interesses do império. A gente não pode esquecer que no começo desse ano, se não me falha a memória, o ministro da Defesa dos Estados Unidos falou que o sul global vai voltar a ser o nosso quintal. Foram essas as palavras dele. Então, eles não aceitam, né, um sul global forte, eles não aceitam o BRICS forte. E esse eixo que nós temos hoje está se fortalecendo cada vez mais. É a ruptura desse mundo unipolar. Então, a gente precisa entender esse xadrez da geopolítica e entender que esses projetos que estão tramitando no Congresso Nacional servem aos interesses do imperialismo. Esses deputados, como eu falei, desqualificados, corruptos, eles foram colocados exatamente pelo imperialismo. Esses partidos, né, os partidos anões ali, que de repente ganham repercussão, esses influencers aí que não resistem a um debate, né, mas que estão lacrando, eles estão investindo nas redes sociais. Você pega aquele moleque lá, né, o Chupetinha, fazendo tudo que ele faz da maneira que ele faz e ganhando repercussão, porque ele tem incentivo. As Big Techs Estados Unidos estão patrocinando. Então a gente precisa entender essa lógica. E o que essa PL da devastação vai ocasionar, né, favorecendo a exploração dessas terras raras no Brasil, ampliando esse processo de degradação ambiental, piorando ainda mais a questão climática. E aí vem o discurso, né, da COP30, que aí se você vai pesquisar quem está financiando o COP30, são empresas Vale do Rio Doce, a Vale, né, a BHP, as mineradoras, a Bayer, a Cargill, né, o Banco Itaú. Quer dizer, não dá para a gente... eu não quero, eu sempre falo para os alunos... Exatamente aí. Eu tenho uma outra questão para te levantar, uma questão que, para mim, é o contrassenso. A gente, eu pelo menos, tu com certeza, vários, a esquerda quer enfrentar e derrotar o capitalismo, o imperialismo. Só que nós trabalhamos dentro do paradigma do capitalismo. Então, eu comentei antes contigo, 2008, crise mundial, vai ser marola, realmente, o Brasil se safou. Mas se safou como? Aumentando a produção, baixando o imposto. Então, qual é a tônica do capitalismo? Qual é, assim, a essência? É produzir para o consumo. Então, a gente tem uma overdose de produção, e aí eu posso te dar N exemplos. E uma coisa que
tem me incomodado. Eu até publiquei um texto agora há pouco tempo sobre os desertos, os lixões têxteis. Tecido gasta água de uma forma assim descomunal. E hoje, antigamente, tinha produção, roupa de inverno e roupa de verão, né? Depois começou a meia estação. Hoje, nós temos dentro do mês, cada mês tem uma tendência, uma coleção, as cores. Não existe mais estação. É fast model, é a moda rápida. Os produtos são feitos, eles têm um prazo, eles já são feitos para não durar e serem substituídos. Mas se a gente tem, para acabar com o capitalismo, nós precisamos acabar com o consumo, como é que nós vamos enfrentar se, inclusive, eu gosto de ver as pessoas que falam assim, nós precisamos reindustrializar o nosso parque. Para quê? Para produzir mais, para gerar emprego, progresso. O mundo está tomado, pelo menos o Ocidente aqui, está tomado por esta lógica de produzir para consumir, para desprezar, para produzir mais e consumir mais. Como é que a gente enfrenta essa dinâmica? Eu vejo exatamente esse é o ponto-chave, né? E eu gosto muito também do imortal Ailton Krenak, que ele tem 3 livros, né, muito interessantes, né, que foram escritos, alguns deles durante a pandemia, foram palestras, né, que viraram livros, e um deles, o título é O Futuro é Ancestral. E o Ailton Krenak tem batido muito nele, e não só ele, né, mas vários povos originários, né, não só do Brasil, mas mundo afora, que a gente precisa rever os nossos hábitos. E acho que esse é o ponto principal. E isso é algo que incomoda, né, o próprio sistema. Porque o sistema, ele preza o quê? Você tem que consumir para você ser alguém. Então, se você não tem, e eu vejo muito isso a juventude, se você não tem um tênis novo, que saiu agora, você está fora do grupo. Se você não tem um celular, né, os iPhone 14, 15, 16, 20, e todo ano lançam um novo, e eles põem um atrativo diferenciado, e isso requer matéria-prima, isso requer o cobalto, que é explorado nas minas, né, com mão de obra escrava. Isso vai pegar essas terras raras de outros lugares, e principalmente desses países mais pobres. Né? Quando a gente pega aí, eu tenho um dado interessante, curioso, ao mesmo tempo revoltante, né? Quando a gente estava falando da Aliança do Sahel, o Níger, por exemplo, 90% da população dele não tem eletricidade. E é a maior fonte de material, de urânio, que a França explorava. E a França explorava pagando 2 centavos de euro por quilo para o Níger. Irrisório. Enquanto que o mercado mundial, o preço é 1000 vezes maior, ou seja, 200 euros por quilo. Então, para que a França usa? Obviamente, 2/3 da energia nuclear dela, né, precisa desse urânio. Então, ela precisa dessa fonte. Ao mesmo tempo, esses minerais, aí, o níquel, o lítio, né, usado para as baterias, né, essa falaciosa ideia dos carros elétricos, né, que falam que é limpo por não emitir poluentes, mas todo o processo de produção, o descarte das baterias, né, o rendimento deles, isso é uma nova roupagem para o consumo. Porque quando a gente analisa, né, e me permita ler aqui os dados, né, em relação quando a gente fala em gás do efeito estufa, né, eu sempre abordo isso, 87% dos gases causadores das mudanças climáticas, né, desse efeito estufa, só para a gente contextualizar para quem não entende o que é o efeito estufa. Imagina que você está com frio, e aí você põe uma coberta. Essa coberta, ela isola o seu calor. A gente emite um calor e ela isola o seu calor. E aquilo te deixa numa temperatura confortável, você não está perdendo temperatura para o ambiente. Se, no entanto, você coloca uma coberta muito grossa, aquilo vai causar um efeito de superaquecimento em você. Traduzindo, o planeta Terra, ele recebe radiação solar.
e ele reflete parte disso, e a camada estufa, que é essencial, ela absorve parte dessa radiação e mantém a Terra aquecida. Só que o que a gente está tendo hoje, uma camada estufa muito grossa, que está retendo demais esse calor. E esse excesso de gases que a gente tem, 87% no mundo é proveniente de combustíveis fósseis, né? Numa proporção aí de 40% aproximadamente oriundos do petróleo, uns 31% de carvão mineral e o restante aí, pouco mais de 28% de gás natural. Só que quando a gente analisa isso no padrão Brasil, a maior fonte de gás carbônico não vem do carro, da queima de combustível fóssil. Ele está vindo do agronegócio. O gás carbônico do desmatamento, o gás carbônico das queimadas, o gás carbônico proveniente da presença dos ruminantes. Né, a gente tem mais cabeça de gado no Brasil, gado animal, né, não os bolsominions aí, né, do que pessoas. Nós temos aí uma população aí de 210 milhões de brasileiros e uma população de aproximadamente 230 gados no Brasil. E isso não alimenta a população. E não alimenta. Quem alimenta o povo é a indústria familiar. Né? Sim, agricultura familiar, exatamente. Para falar que eles não... Para falar que eles não colaboram, né, o último dado de 2017 é menos de 30% do que eles produzem que vira alimento. Né, os mais de 70% é agricultura familiar. Né, então, e o que tem a ver, né, o que a gente está falando, essa questão do consumo? Porque é uma questão de... É um neocolonialismo que a gente está fazendo no ambiente. É uma exploração dos recursos naturais para a produção de lucro. Não é produção de comida. Até porque saiu o relatório da ONU no comecinho do ano falando que o mundo desperdiça 1 bilhão, né? 1 bilhão de alimentos, de refeições diárias. 1/3 de todo alimento produzido no mundo é desperdiçado. 1/3. Sim. E aí eu te digo que eu moro num terreno que não... Pô, eu tenho 15, 30 e poucos... tipo 800 metros quadrados, e eu não compro verdura. Então, tem como fazer, é muito fácil fazer. Né? E aí eu vejo a questão cultural das pessoas que não querem associar, não querem fazer, não querem plantar na hortinha o vasinho com salsa, sei lá o quê, porque associa com o colono. Então, é muita... Não é chique. Não é chique. É coisa de colono, é feio, suja a mão. Então, as pessoas vivem, e é uma região pobre, as pessoas vivem vivem a cultura capitalista. E com essa educação e com esse congresso... E aí responde a tua pergunta, né? Como romper essa ideia do consumismo? Se quando eu falo para uma pessoa que, olha, por que eu vou ter lá, a gente vê esses influencers da vida aí mostrando closet lá com 300 pares de sapato, né? Meu falecido avô, que eu não conheci, mas meu pai me conta essa história, falava, meu avô tinha 2 pares de sapato. Ele falou assim, por que eu preciso ir mais? Só tem 2 pés, né? Então essa é a lógica. Só que a gente é bombardeado. Se eu não tenho, opa, eu não vou ser encaixado nesse grupo. Né? Então, se eu preciso ter, eu preciso consumir. Então, saiu um negócio novo, eu preciso ter para mostrar que eu tenho. Né? Então, a gente vê esse discurso vindo, ainda mais agora com as redes sociais, influenciando demais essa molecada. E isso vai afetando. Né? Eu vou ter que te interromper de novo. Eu queria conversar contigo até a semana que vem. Mas nós estouramos o nosso tempo, então eu gostaria que te dar 2 minutinhos para tu te despedir. Maravilhoso, amei fazer esse programa. 2 minutos, então, para a gente encerrar, pode ser? Claro, claro. Bom, desculpa, eu sou professor, a gente fala mais que a boca, né? Mas foi um prazer estar aqui, Regina. Precisar, a gente está à disposição aqui. A gente faz um trabalho, né, de militância nas redes.
Convido o pessoal que não conhece, eu tenho um post, uma página no Instagram que está aí, né, o Biólogo Socialista, aqui no YouTube também, um canalzinho pequeno, né, mas que a gente procura fazer esse bom debate. Às vezes falta um pouquinho de tempo para gravar vídeos falando um pouquinho, mas eu tenho vários falando sobre essa questão do agronegócio, né, a questão do consumo, enfim, então convido o pessoal a se inscrever e seguir nas redes para a gente fazer um bom debate e levar essas discussões adiante. Né? Acho que a gente não pode falar só para a nossa bolha, a gente tem que romper essa bolha e mostrar a realidade, porque, como eu sempre falo, o planeta vive sem o ser humano, só que o ser humano não vive sem o planeta. E a gente está vendo aí que o planeta está dando a chance para a gente melhorar. E se a gente não melhorar, sinto muito, mas a gente vai ser expulso disso daqui, o planeta vai continuar a vida dele. Então, obrigado aí, pessoal que assistiu, que vai assistir, um grande abraço, e vamos seguir falar, inclusive, defendendo a Palestina e todos os povos oprimidos, que a gente vai seguir lutando e ecoando a voz deles. Com certeza, Padula. Foi muito bom fazer esse programa. Eu te agradeço muito. Eu agradeço a todas, todos e todas que estiveram conosco até agora e os que vão estar. Gente, vamos refletir. A gente não precisa consumir desesperadamente. Vamos enfrentar o capitalismo. Até.